Do que mesmo? Estava falando do verdadeiro homem de bem, que ele cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Certo. E para conhecer esse homem de bem, esse verdadeiro homem de bem, é preciso conhecer a alma. A alma. A alma. Que mais? A alma, o corpo. Calma aí. Ai, desculpa. Então, a alma, o corpo, O perispírito o perispírito e a mente. Tá. Lembrando o seguinte, que a gente falou que tudo isso mas o Cristo, Você está dizendo as bonequinhas. mas o Cristo são membros de algo chamado personalidade. Mas isso aí eu ia falar. Isso compõe a personalidade, o homem, né? O homem. E aí que no caso, essa personalidade, o homem, ele é comandado por um todo chamado espírito. Que é a consciência. Que é a consciência. Que na verdade, para eles comandarem essa personalidade, eles necessitam de alguém que comande. Então tudo isso aqui ele vai formar, vai fazer parte do espírito, que o Cristo ele é uma emanação do espírito, a mente, a alma, o perispírito, o corpo. Lembrando que a alma, ela é o perispírito é o laço que prende a alma ao corpo, né? Então, no caso, isso que a gente tem pra gente passar essas informações. Deu pra entender? Então, deu pra entender? Sim. Inclusive hoje eu estava dando uma olhada nisso aí hoje. Então, continua com a sua explicação, Mons. Então, nós vimos que para o conhecimento do homem de bem, é preciso conhecer a alma, o corpo, o perispírito e a mente. Na verdade, a personalidade. E que você mesmo falou, né? É a personalidade, o homem. Então, eu diria mais uma coisa, que nós temos a consciência, né? Espírito. E ainda te digo mais uma coisa, que é preciso conhecer a personalidade e o próprio homem, né? Isso, então, para você entender a parte maior, você pretende a parte menor. Né? Isso, porque como fala Jesus, não dá para amar o máximo sem amar o mínimo. Ou seja, o mínimo o homem, o máximo o espírito. E não dá para entender o homem se não entender as mínimas partes que o compõem. Entender de onde ele veio, para onde ele vai, quem ele qual é a sua estrutura. Vai, repete. O corpo, quer dizer, na verdade, o perispírito e a mente são transitórios. Isso, toda essa parte aqui que forma a personalidade
ela é transitória. Mas tem um detalhe, Aham. que a necessidade, e alguém vai entender isso? Tá, e aí fala, continua, e aqui é permanente. E tem uma coisa, só que a consciência, ela precisa da mente. Ela precisa da mente para o exercício da inteligência. Então, lembrando até cuidar do corpo e do espírito, né? E para raciocinar, para a inteligência e raciocinar. No caso, aqui estamos na Terra e aqui estamos no céu. Aí, então, no caso, eu estou aqui Na matéria, né? E aqui no espírito. espírito. Então, no caso, isso também não quer dizer que eu vou, nunca mais eu vou desencarnar, né? O espírito, posso apagar? Para mim pode. O espírito, ele é como um sol, né? O espírito, ele é como um sol. Já fala o próprio livro dos médiuns. Ele é um sol. E nisso, sendo um sol, ele deposita em cada região as suas, os seus raios. E cada raio é como se fosse uma fagulha dele, chamado de reencarnação. Então, a reencarnação, ela ocorre mediante a essas, vamos dizer assim, a essa estrutura que cada vez mais, para ela poder se expandir, ela vai precisar reencarnar partes menores, em fragmentos menores, para poder ser vista aqui em densidades menores também. Continua? Pode continuar. Tem a inteligência, ela... Repete, fazendo um favor. Como eu falei, a mente é necessária para a inteligência. Então, vamos lá. A gente estava falando, né? Que eu tenho um espírito, uma consciência, Um espírito, um Cristo, um Cristo, tem uma mente, né? A alma, sim, e o corpo físico. perispírito. Ah, você está fazendo... Ah, tá. Né? O perispírito. Perispírito. E o corpo físico. E o corpo Físico. O corpo físico. Muito bem, lembrando que isso aqui, ele vai formar o homem, a personalidade. Como é? Eu vou colocar primeiro a personalidade do homem. O homem. Ok? E aí, no caso, isso aqui, né, entre a Terra... Só que nesse ponto ele não coloca o Cristo, tá? Ele coloca a mente... Certo, mas eu tô falando a alma, o perispírito e o corpo físico. Mas eu tô colocando tudo porque, no caso, pra gente poder entender que a mente, ela só funciona mediante a formação de um Cristo. Sim. Né? Uhum.
e porque o Espírito quer, transmite para o Cristo, que ele emana para a mente, né? Trazendo a alma e o perispírito ao laboratório. Correto, o laboratório mental, a mente, né? Isso. Tá. Mais alguma coisa? Sim, eu estava falando que a mente é necessária, que nós falamos que é transitório. A alma, o corpo, o perispírito, a mente, mas só que a mente, ela é necessária para a inteligência, né, o uso da inteligência e do raciocínio. Inteligência. E que essas inteligências, ela é a intelectiva, a emotiva. Vamos lá, deixa eu só tirar uma foto aqui. Eu vou fazer como é que se fala? Um zoom. Fazer um zoom aqui. Então, vamos lá. Então, amém. Eu vou colocar aqui o Cristo. A mente. Correto? E a alma. Que no caso, eu posso colocar aqui o ego e o self. Lembrando que essas fotografias elas vão estar dispostas no grupo Despertar Online. E também lembrando que esses vídeos que nós estamos fazendo também vai estar disposto mais tarde no YouTube, e a gente está providenciando a ligação da câmera para a webcam. Cristo, no caso, o self, né? E aí você falou da inteligência. Então, quer dizer que existem 3 tipos de inteligência, mãe? Quais seriam? Intelectiva, emotiva e espiritual. Que é isso? Bom, para mim é a parte, né, do trabalho que ela tem que fazer, a mente, para se tornar um homem de bem, porque quando ele se torna um homem de bem, ele vai dizer eu sou. Certo, mas o que é isso? Inteligência intelectiva, emotiva, espiritual? É porque você, da intelectiva, você vai fazer o uso para as coisas materiais. Trabalho. Eu trabalho o que exatamente? Trabalho físico, vamos dizer assim, seu sustento, seu ganha-pão, para ganhar dizer um que sustento seria financeiro. Eu estava pensando mais no uso da razão, né? Mas nas palestras do Sebastião, para identificar, ele coloca assim, né? Beleza, eu viajei aqui, entendi. E a emotiva? A emotiva, ela é o lado do trato com as pessoas. Certo. Consigo e com as pessoas. Lembrando que o trato comigo chama-se de relacionamento interpessoal. É interpessoal. É intrapessoal. Intra, dentro, e inter, entre eu e você, você e eu. Mas só que para eu me relacionar com você, eu tenho que primeiramente saber relacionar-me comigo. Correto. Entendeu? O que mais? E tem a emotiva, né, espiritual, que é o lado lado mais moral, né? Certo, questão ética, né? E eu tenho... Então, olha só, mãe, deixa antes de você
fala aqui que no caso, né? Deixa eu só fazer direito aqui. É importante a gente falar que aqui está o Espírito comandando, né? O Espírito que emana sempre uma parte sua, que é o Cristo. Esse Cristo vai até a mente e a alma para que a gente... Eles se encontram na mente. A isso a gente chama homem de bem, não foi isso? Foi. Mas ele faltou aí a... Bom, não. Tá certo. Porque eu fiz um zoom, assim. Tá. Né? Eu fiz uma ligação, uma coisa mais... Você fala que do espiritual tem a ética, é que define as normas de comportamento que abraçamos o Evangelho do Cristo, porque né? Porque tem a moral norma, de época e tem a moral do Cristo. No caso, a gente está falando da moral do Cristo. Mas, a ética é um conjunto de normas, né? Certo. Agora, você está... E moral é a vivência desse conjunto, dessa norma. Certo. Mas você está falando uma coisa muito interessante que chama-se o verdadeiro homem de bem. Que no caso, eu vou assim complicar um pouquinho, que no caso, isso aqui, quando a gente usa a mente, a gente está utilizando o dever. E quando nós utilizamos o contato direto com o Espírito, nós estamos utilizando um novo ingrediente chamado caridade. Então, quando eu uso a consciência, eu estou usando a caridade. A união... Praticando a caridade. A união do dever com a caridade chama-se... Então, quer dizer que quando eu não estiver usando o Espírito, eu não estarei praticando a caridade, mesmo que eu esteja praticando uma ação que, entre aspas, chamaríamos de caritativa, né? Só quando ela afeta a consciência é que ela se torna caridade. Porque ela vai transformar, e eu falo assim, eu sou. E é isso que é o verdadeiro do homem de bem. Eu sou. I am. Aí ele não precisa mais usar a mente. Não usa mais a mente, ele não raciocina. Quem comanda... Mas quem fala I am é o... eu sou. É o nosso amigo ali, professor de inglês. Não, Sebastião Camargo também usa. Também já falou? I am. Eu não ouvi ainda. Nunca ouviu? É porque ela ainda não ouviu o Despertar da Consciência. Bom, voltando aqui ao assunto. Uma vez, mas é longe. Ele falou. Ele quis até brincar. E por que ele fala isso? Porque ele usa um mecanismo chamado de intuição. Então, no caso, o despertar da consciência, antes de mais nada, ele está preparando o homem para ser o homem para ser não racional, mas para ser intuitivo, para ele saber fazer. Não só saber fazer, mas o que fazer e quando realizar. A vaca fria. Espírito, o I am, o Cristo, o laboratório mental. Você fica falando em laboratório mental, eu vou achar que aí tem fogo, tem... Como não? Como tem aquelas garrafinhas, aquelas ampolinhas. Mas tem. Você acha? Aquela fumacinha. Não? Tem. Você fala assim, nossa, esquentou minha mufa, então.
sai Falando essa brincadeira para o pessoal gravar. a alma. Mas também tem laboratório, vamos dizer, tipo um escritório, né? Eu posso então comentar um fato que eu achei bastante interessante. Você falando isso, eu tive um professor. Vamos continuar. Então vamos lá, Nunes. O espírito, o Cristo. Você parou no perispírito. O perispírito. E aí, no caso... O corpo, né? Eu chamo muito, né? Eu digo que o perispírito é a colinha entre a alma e o corpo, né? Mas no caso, lembrando que não é entre o espírito e o corpo, é entre a alma e o corpo. Kardec relaciona... Não, eu falei espírito? Não, mãe, é porque no livro dos espíritos está como espírito. É porque, inclusive, eu estava falando lá no Flora e eu tentei não adentrar nesse negócio que não era o espírito, deixei como eles estavam falando, né? Uhum. Porque eles têm o seguinte: quando eu estou desencarnado, eu sou espírito. Quando eu estou encarnado, eu sou alma. E para eles isso é o suficiente. Para eles não tem... eu senti que até o perispírito... Então o espírito, o Cristo, a mente, a alma, o perispírito e o corpo. Vai lá. Sim. E aí, o verdadeiro bem, ele está no estudo do universo corporal, no universo perispiritual, certo, no universo mental, certo, e na alma encarnada. E até mesmo o uso adequado disso já seria o homem de bem. O uso adequado desses veículos seria a função do verdadeiro homem de bem, que seria o homem e a personalidade. Certo. Então, no caso, por que o verdadeiro homem de bem? Porque ele vai alinhar todos esses corpos, né? Ele vai alinhar tudo isso aqui. Um nado sincronizado. Nado sincronizado. Posso fazer uma brincadeira? Bom, então, no caso, ontem, né, a gente teve a surpresa em terras cariocas receber a ligação de alguém especial chamado Adão Nonato, correto? Sim. Nós estamos falando que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Certo. E a gente percebeu que a gente está trabalhando o realinhamento desses corpos, né? E para a gente entender também esses corpos, a gente também trabalha a noção dos chakras, né? Que são os centros de força que liga a parte perispiritual à parte carnal, correto? Sim. Então são centros dimensionais. Pode falar. Psicofísico, né? Ele liga o universo biopsicofísico ao universo perispiritual. Então, na verdade, né, nós falamos em 7 chakras principais. Seria o chakra basal. Na base, né? Que ele recebe a energia. Depois eu teria... Aí seria o esplênico? Não, o genésico. Ai, mas aí tá em cima tá quase no umbigo. Aí,
rege, que está embaixo. Tá? É como diz a minha amiga, isso aqui é arte moderna. Caramba, tá quase lá no umbigo. Tá? Então, ela é a formação dos átomos. Tá? Depois, aqui no umbigo, eu teria o chakra esplênico. Não é bem no umbigo, né? Mas o Pro lado, doutor né? Adão, ele me falou No umbigo. que seria no umbigo. Eu sempre estudei como se fosse um pouco do lado. É porque estaria ligado ao pâncreas, tá? Porque cada glândula do nosso corpo, ele está ligado a um chakra. Então, eu não sei se o basal estaria ligado aos órgãos, as glândulas. Suprarrenais? Não, eu acho que o genésico está ligado ao suprarrenal. Então, o esplênico, ele vai estar ligado à formação dos princípios vitais. O gástrico, que estaria na região do estômago, aos instintos. Então, esses aqui, como ele falou, ele estaria ligado mais à questão da formação, né, da Terra, né, da Terra, do nosso próprio corpo, né? Estaria mais ligado aos veículos de expressão ligados à Terra. E aí, no caso, eu tenho o cardíaco, que estaria ligado às emoções. O laríngeo, ao campo dos desejos. Eu tenho coisa que fala sobre isso, agora eu não estou localizando. Não, melhor não. Deixa. Depois a gente. Aqui, ó. O laríngeo, ao campo dos desejos. Ô, filha, você começou a falar sobre esses chakras porque nós falamos do universo, No alinhamento dos corpos. que estaria ligado aos universo corporal, espiritual. Certo, por isso que mental. eu estou falando isso. Então, no caso, eu não estou fugindo do tempo. Não, é só para ver um link, né? Aí, no Não é caso, espiritual, é perispiritual, né? o laríngeo, campo dos desejos, o frontal estaria ligado à inteligência. E por último, Coronário. ligado ao? Coronário. Ligado ao? Eu diria que é aí que você recebe as comunicações das energias. Certo, mas o coronário está ligado, mãe, ao campo da consciência. Tá? E aí, o seguinte. Eu queria fazer uma coisa. O instinto está no gástrico. Sim. Por que ele está ligado mais ao alimento, é isso? Isso. Ele vai trabalhar, ele vai metabolizar os instintos. E no gástrico, ele vai estar ligado a esse campo. Bom, e aí o seguinte, Jesus, aqui eles estão ligados mais à questão do céu, né? E aí, deixa eu só tirar uma foto. E aí, no caso, a gente vai
dentro desse assunto, estudar o seguinte. Você sabia que na oração eu estou mergulhando no coração? É? Então vamos lá. Na minha consciência. Então, o doutor Adão, ontem, ele me falou o seguinte: quando eu falo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu estou falando do chakra coronário. Aí eu falo, venha ao teu reino. Seria no genésico. Aí, seja feita a tua vontade. Eu vou colocar na terra e no céu. E aí eu estaria falando do genésico, correto? Correto. Aí, eu só não entendi uma coisa, velho. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E aí sim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. No gástrico. No gástrico. Onde estão os instintos. O pão nosso, porque aí faltou também o esplênico, né? Eu tenho que ver a gravação. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí no caso cardíaco, perdoai as nossas ofensas, perdoai nossas ofensas na medida que perdoamos nossos ofensores, né? Perdoai as nossas ofensas. Na medida que perdoamos os nossos ofensores. Não. Aqui, ó. Aí entra o chakra. Não. Aí entra o chakra laríngeo. Perdoai as nossas ofensas na medida que perdoamos os ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, não é o... tá certo. Tá certo. Perdoar nossas ofensas à medida que perdoamos. Aqui, o que você escreveu aqui? Princípios vitais, medida que perdoamos Aqui é a formação dos átomos? Ofensores. Aí aqui no laríngeo é o seguinte:
e não nos deixeis cair em tentação. Deixa eu só pegar aqui. E não nos deixeis. Isso aqui é consciência, né? É. Não nos deixeis cair em mas livrai-nos do mal, porque aí a gente vai pensar, então é o frontal. Mas aí ele fala pra gente que nós voltamos para o coronário. Então, o Luiz estava falando, use o Pai Nosso, verdade, com a tradução do Severino Celestino. Aí eu falei para ele, me passa depois, a gente anexa. Eu ia falar, mas eu não queria falar isso, não, pois não. Né? Aí, no caso, porque aí, no caso, até mesmo para poder a pessoa, vamos dizer assim, a gente pode fazer o mesmo trabalho depois, né? Porque isso é um ensaio. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tá no frontal. Aham. Então é esse mais ou menos o Pai Nosso. Aí o Luiz estava falando, né, do Pai Nosso do Severino Celestino. Aí a gente pode também anexar, fazer duas estratégias, porque até minha tia ontem pediu. E aí, que é evangélica. Que é evangélica. Ela pediu o Pai Nosso. Aí a gente vai mandar para ela e manda também o original para a gente poder anexar. E assim, molhar como é que se diz na gíria? Dar a pílula, né? E a gente vai dando a pílula. Pamela, faz uma coisa para o pessoal entender. Tá, continua lá o assunto. Tá, amor. mas só um instantinho. Você faz uma revisão nas pessoas, saber aonde está. Porque você foi falando Pai Nosso aqui, mas você não diz aonde você localizou, que as pessoas ouvirem. Então vamos lá. O Pai Nosso que estás no céu, no coronário, santificado seja o vosso nome. Aí vem para o genésico, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, assim na terra como no céu, seria o genésico. Aí depois, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, no caso, o gástrico. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos os vossos ofensores, seria o campo das emoções. Laríngeo, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E aí, no caso, uma coisa muito interessante da gente conversar sobre o assunto é que eu comecei a me concentrar, mesmo o Pai Nosso sendo assim, como é que se fala? Houve uma mudança na interpretação. Eu já comecei a me concentrar melhor quando a gente começa a trabalhar esse Pai Nosso. Vou fazer aqui rapidinho. Perder tempo. Então, aqui assim. O homem aqui tá mais simpático. Então vamos lá.
em e aí esse eu acho que vai ser bem simpático. Então, basal, que é onde entra as energias. Kundalínica, né? Kundalini, né, que é a energia da bioenergia. O chakra basal, chakra genésico, o chakra gástrico, não, esplênico, né? Gástrico, onde entra a parte dos instintos, o coronário, o laríngeo e, por final, o frontal e o Você tem que avisar que tá fazendo de baixo Corona. para cima, né? Do basal para a cabeça, tá? tá ótimo. Então vamos lá. Pai nosso dos céus, Pai nosso Coronário. dos céus, obrigado, pode falar. Dos céus, ainda no coronário. Ai não, rapidinho. Coronário. Aqui eu dei uma pecada. Coronário. Pai nosso dos céus. Dos céus. Santo. Aqui. Santo. É o seu nome. Aqui ele está reconhecendo a paternidade divina. Não é o seu nome, é teu nome. Ah, teu nome. Conhecendo a paternidade divina. Uhum. Aí no caso genésico, venha o teu reino, venha o teu reino, tua vontade se faz na terra como nos céus. Isso tudo ainda no genésico. Faz na terra como também nos céus. Aí o gástrico dá-nos hoje nossa parte de pão, dá-nos hoje parte de pão, perdoa nossas culpas, perdoa nossas culpas quando tiverdes perdoado a
culpa dos nossos devedores. Esse é de quem? Esse é do Severino Celestino. Não. Você colocou aqui. Laríngeo coronário, né, perdoa nossas culpas. Quando tiverdes perdoado a culpa dos nossos devedores, o laríngeo. Aí o frontal. Não nos deixes entregues à provação. Não nos deixes entregues à provação. E aí sim, mais uma vez, no coronário, ele encerra dizendo: porque assim nos resgata do mal. Porque aí quando chega no coronário, ocorre a chamada ressurreição, a transformação daquela estrutura, daquela substância ou daquele ser. Porque assim nos resgata do mal. Amém. Ou assim seja, no sentido de estar assinando um compromisso, né, diante dessa realidade. Isso aqui é o Pai Nosso por Severinos, que é uma tradução original. É a tradução. Tá? Pronto, Luiz. Seja feita a sua vontade, meu amigo. Então, voltando aqui, então a gente tem essa realidade. Então eu tenho o Espírito, né? O Cristo. Aí, entre o Espírito, eu tenho também aquilo que a gente falou, a mente. Entre a alma, que a gente chama a alma de ego. Alma, ego e também eu pessoal. Isso. Né? Que é aquela que está atuando no momento. É um ponto de autoconsciência pura. E aí, no caso, eu tenho aqui, vou fazer de vermelho, o eu individual. Essa alma é uma partícula do subconsciente. A alma. Não, ela não é uma partícula do consciente? Não. Por ela ser um algo. Do superconsciente. Isso. Da superconsciência. Do espírito, tá certo? Isso. É porque você só colocou eu pessoal e apenas para, já que você vai fazer essa mensalidade. Então, ela é chamada de consciente. Porque ela está acordada, vamos dizer assim. Ela está em atividade. A alma. A alma. Mas ela é uma parte do Cristo.
que é o superconsciente. Então eu posso te dizer outra coisa? Ah, Isso é conforme Joana de Ângeles, aham, que não tem como desassociar o corpo da consciência, ou espírito, porque o espírito emana sua consciência, que é uma fração, e constrói a mente. aham, E expressando-se através da mente, exterioriza seus pensamentos, constrói o perispírito. Materializando o perispírito, constrói o corpo biológico. E aí, no caso, o eu individual faria parte do inconsciente, né? Eu diria que aí é o porão do navio, né? O porão do navio é o subconsciente. Onde entra o... Porque isso daí ainda vai ser trabalhado. Mas o inconsciente, dentro daquilo que você falou, é o seguinte, tá? Vamos supor, o subconsciente, uma fração do inconsciente, é chamado de subconsciente, que é Isso. subconsciente, que é a área dos automatismos. Correto. Por exemplo, tudo que é ligado à parte orgânica, ela está ligado aqui. Tá, mas e esse inconsciente aqui, vamos dizer assim, é aquilo que surge sem você esperar. Mas sabe o que é o inconsciente também? Ah, Você é médica, você é professora e você é mãe. sim. Quando você é mãe, quando você é mãe, o subconsciente, a professora e o médico estão em um outro plano, deu para entender? Sim. Mas tem um estudo que o Sebastião fez, ele fala também que esse inconsciente é aquilo que você não espera, ele acontece. Sim. Por exemplo, vamos supor, eu sou mãe, mas chego professora. Entendeu? Eu sou mãe. Eu sou mãe, eu estou na posição de mãe, Ah, mas de repente eu me dou como professora. Aquele ar professoral, aquele ar... entendi. Entendeu? O general e o sargento. Entendi. Entendeu? Então fica assim. Sabe quando foi que o Sebastião falou isso? Nas séries Da TV Mundo Maior. com a Valéria Ah, é? na rádio. Foi. Não, mas ele falou aí também no Homem Sim, de mas ele nesse sentido que ele fala do imediato. Ah, tá. Entendi. Então, é isso, né? A questão do o superconsciente, a parte do Cristo, é o self. E o homem é um conjunto, né, Pâmela, de experiência que lhe forma o caráter, que é a personalidade. É a personalidade. Bom. E também fala que a vida começa no princípio vital, A que vida é como a matéria inerte, o corpo. A matéria inerte seria o corpo físico. Não, matéria inerte seria o fluido vital. O fluido vital, então. Não, você falou princípio vital. Desculpa, então eu errei. Tá? É princípio vital. Então, no caso, porque ele é que vai manter o corpo em funcionamento. E no caso... É o que sai para a vida no universo dos fluidos. Certo. Correto. Bom, porque no caso aí
ele estaria falando da vida num processo biológico, dizendo que por mais que ele estudasse filosofia, ele não entenderia esse processo, né? O pessoal não entenderia porque ele fala nesse 540 que obedece os fenômenos físicos nos exercícios biológicos, sintetizando todos os reinos, e depois comanda o próprio corpo, depois o fenômeno moral, a inteligência para comandar a inteligência para comandar a inteligência. É preciso ser consciência para isso. E consciente. Eu achei muito interessante, né? Sebastião, ele fala do reto pensar, sentir e agir, falar e agir. Falando que tudo isso é um aspecto que eu posso fazer mentalmente. Fala mais alto. Né? Então eu penso no que pensar, né? Penso no que vou sentir, falo o que eu sinto e ajo no que eu falo, sendo que tudo são mecanismos oriundos da própria mente, né? Então, quando eu penso, eu já estou modificando automaticamente aquilo que a gente chama de comportamento. E aí me deu a ideia o seguinte. Quando você pensa, você já está agindo? Já, porque você é tudo junto. Lembrando as vertentes do pensamento que o Sebastião falou na terça-feira com o Nando, e aí no caso aqui o pensar seria a área dos desejos, a intenção, né? E a área do comportamento, a área da ação. Então eu tenho que modificar o meu querer para que a minha ação seja uma ação mais tranquila. E aí, no caso, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Segundo Joana de Ângeles, você está no capítulo 7, o pensamento, ela é feita por 5 vertentes. Eu posso falar da vertente da matéria-prima, que é a matéria mental, eu posso falar da área da intenção, a área dos desejos, eu posso falar da emanação do espírito, aquele sol, né? O sol, emanação do espírito. Posso falar também do pensamento como um mecanismo, a ação da imaginação, né? Da memória, da inteligência, da memória. Não tem ação e imaginação aí, não? E da imaginação. É porque eu queria fazer passado, presente e futuro. A memória é a imaginação, né? A memória é o passado, né? A razão, porque ela vai usar a memória.
a inteligência, o presente e a imaginação, o futuro. E aí, no caso, 5 seria o produto final desse pensamento. Então, no caso, ele começa no pensamento, né, a mudança, porque ela muda o desejo. Eu primeiro, para poder agir, eu tenho que desejar, eu tenho que querer. Então eu desejo, eu penso, né? Eu falo, né? Ajo. E sim, eu pensar, sentir, falar e agir. E aí eu também posso colocar ali como pensamento, como um mecanismo também, o produto, porque eu vou enviar essa proposta, né? No caso, eu posso aqui colocar como um pensamento de cada proposta. Por exemplo, a matéria-prima, né? O pensamento, eu peço o pensamento através dos meus desejos, né? E que a emanação desse espírito através da inteligência, ele vai trabalhar e vai formar o produto que é o pensamento. Então é um conjunto, né, dessas 5 vertentes, a qual chamamos de pensamento.